Aqui então, na parte de estatísticas dos clubes, a gente tem basicamente a lista dos clubes que fazem parte da Série A do Brasileirão na temporada vigente. A gente tem aqui o painel de clubes, que é onde a gente vai conseguir acessar uma análise melhor, seja por scout ou por recorte aí de mando e janela de jogos, para poder analisar um pouquinho melhor esses clubes. E aqui também a gente tem a parte de panorama de clubes. Aqui é basicamente algumas tabelas onde elas têm alguma especificação de ordenação. Então aqui a gente tem média de pontos conquistados em casa, então o somatório de pontos aí dividido pelos números de jogos disputados pelo clube. Também tem média de pontos fora de casa. Aqui tem pontos por campeonato como mandante, então aqui a gente não vai ter a média, vai ter o número de pontos em si. E aqui abaixo a gente tem outras duas tabelas, que aqui seria como visitante, né? Também o número de pontos, e aqui seria o geral do campeonato, né? Então o número de pontos geral aí, como a gente tem lá na parte inicial das informações da competição. Acessando aqui um dos clubes do Brasileirão, a gente vai cair lá na página individual desse clube. Então todas essas informações que a gente tem aqui é referente ao único exclusivamente esse clube que a gente acessou. Aqui a gente vai ter a posição dele no campeonato e os últimos 5 jogos disputados, né? Que é a informação que vem lá da nossa tabela de informações da competição. A legenda aqui também do status do jogador tá vindo para a gente poder consultar. E aqui embaixo já começam algumas informações, né? A gente tem aí a distribuição de pontos por posição. Então seria o que cada dessas posições aqui somou de pontos para esse clube. Aqui a gente vai ter uma média geral, da pontuação de clubes. Então a gente tem a média de pontos conquistados e a média de pontos cedidos. Aqui o número de jogos disputados pelo clube, né? E aqui embaixo a gente vai ter informações do próximo confronto. Então aqui vai ser o próximo confronto e aqui é a média geral. Então seria a média geral do clube à esquerda e a média geral do clube à direita, dos pontos conquistados e pontos cedidos. E aqui embaixo a gente tem por mandante e visitante, ou seja, o Fluminense nesse caso é o mandante do jogo. Então aqui vem as médias de mandante do Fluminense, né? Então 31,87 pontos conquistados em média como mandante e cedidos aqui 20,03. E aqui, como o Flamengo é o visitante, ele vai ter essas informações aqui recorrentes aos seus jogos como visitante. E logo abaixo a gente vai ter a tabela de atletas aí do clube que a gente selecionou. Então aqui são todos os atletas do Flamengo, tá? A gente vai ter as posições aqui, o número de jogos, número de gols, assistências e cartões vermelho e amarelo aqui, tá? Para facilitar, a gente colocou as cores aqui certinho de cada um. Também a gente vai ter a coluna de média e também o valor em cartoletas desses jogadores. E aqui a gente tem aquele filtro lá semelhante à tabela do campeonato, só que aqui para jogadores. Então a gente vai poder ver a média aí de mandante e de visitante dos jogadores, né? Então é um adicional aí também que a gente tem nessa parte dos clubes. E lá embaixo a gente tem alguns cards ali de destaques do elenco. Então artilheiros, né? Garçons, aqui por desarmes, a ordenação, e aqui melhores médias dentro do clube. E aí voltando lá para cima, a gente pode voltar lá para a estatística do clube, clicando aqui em cima no nome do clube que a gente acessou. Agora a gente vai acessar o painel de clubes, tá? Aqui é onde a gente vai conseguir gerar algumas análises, seja por scout, seja por mando de campo, e aí o recorte de números de jogos também. E como funciona? Então aqui vamos supor que a gente selecionou justamente finalizações, que era o que já estava aqui. Aqui o que a gente quer analisar, ou seja, o mando de campo. A gente quer por qualquer mando de campo, por visitante ou por mandante. Nesse caso vamos colocar ambos aqui para ficar um pouco mais fácil. E aqui o recorte de jogos que a gente quer analisar. Então pode ser últimos 3 jogos, últimos 5 jogos, pode ser por um turno específico ou todos os jogos. Vamos pegar aqui um recorte dos últimos 5 jogos. E aí aqui a gente clica para criar análise. Esse filtro vai ser registrado e vai trazer as informações que a gente buscou. Então aqui finalizações, qualquer mando de campo e últimos 5 jogos. Aqui a gente vai ter a ordenação por média. Então vai ter o valor do scout aqui. Então o clube Chapecoense está em primeiro. O scout aqui de finalizações tá uma pontuação de 40 em 5 jogos registrados
nos últimos 5, que foi o que a gente selecionou aqui. Então a média aqui a gente vai poder expandir para visualizar quais são os jogadores, tá, que vão contemplar essa média que a gente buscou aí, quantos jogos esses jogadores jogaram nesses últimos 5 jogos, é importante dizer isso. E aqui a gente vai ter a pontuação pelo recorte, tá, para depois ter a visualização da média aqui. Uma coisa interessante que a gente pode fazer também é que se a gente for fazer essa análise aqui de forma mais recorrente, a gente pode simplesmente favoritar. Se não for esse o caso, a gente desmarca e pode remover esse card daqui. Mas pode criar de novo. A gente pode também selecionar aqui. Vamos analisar aí os clubes com mais gols como visitante nos últimos 3 jogos. A gente pode criar análise também. Pode vir aqui expandir para visualizar quem que contempla essa análise, quantos jogos cada um jogou nos últimos 3 que a gente analisou. E aqui pode seguir criando também, a gente pode botar aí roubadas de bola, visitante nos últimos 5 jogos, e a gente vai ter aqui a informação trazida pelo nosso painel de clubes.